Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a nesse nosso encontro, ao nosso estudo virtual. E a gente sempre gosta de dizer que é com muita alegria, com muita gratidão que a gente aqui está, que a gente recebe essa incumbência de estudar juntos a doutrina espírita e esse lenitivo dos nossos corações. Novo ano, novas oportunidades de aprendizado. E aqui então estamos novamente reunidos para falar do Evangelho do Mestre. Gostoso, né? Bom demais. E para a gente começar o nosso encontro, o nosso estudo, eu separei uma mensagem de Emmanuel. Ele mandou essa mensagem por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, e essa mensagem se chama A Busca. Então vamos ler. Todo desejo é rogativa endereçada às forças sublimes que governam a vida. E toda realização em nosso caminho é oração atendida por semelhantes poderes. Toda aquisição, porém, exige pagamento e toda conquista tem o preço que lhes corresponde. Acharás o que procuras, disse o Senhor, mas pagarás igualmente pelo que receberes. Pede a beleza física e tê-la-ás realmente. Todavia, as tentações de natureza inferior multiplicar-te-ão os anseios. Roga a riqueza material e, de certo, atingir-lhe-ás o patrimônio amoedado na terra. Mas a sua aflição, na defesa da posse, reduzirá o teu círculo da alegria. Solicita o brilho da fama e, sem dúvida, a popularidade fulgurará em teu nome. Entretanto, a tua paz sofrerá golpes rudes. Insiste na materialização de teus propósitos pessoais, nas linhas obscuras da leviandade ou do egoísmo, e incontestavelmente receberás a experiência que exiges. Contudo, em teus erros encontrarás o elixir amargo destinado à própria cura. Aprendamos a procurar a felicidade, não propriamente conosco, mas em companhia do Cristo, nosso Mestre Senhor. Logicamente, junto dele, padronizando a nossa busca pelos seus moldes de amor, nem sempre marcharemos entre aplausos e flores, mas conheceremos de perto a luta, a renunciação, a dor e o sacrifício, terminando talvez o nosso roteiro pela flagelação e pela cruz. Entretanto, nessa estrada pedregosa e sublime, escura e luminosa, tocada de feridas e resplendores, encontraremos a alegria divina da imortalidade, porquanto estaremos buscando, em todos os ângulos da jornada, a santificante vontade de Deus. Belas palavras, não é mesmo? Belíssimas palavras nos trazidas por nosso irmão Emmanuel. E por que a gente escolheu essa mensagem em particular para o estudo de hoje? Porque ela tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar. Hoje falaremos sobre um recurso maravilhoso que nos auxilia na nossa conexão com o nosso Pai Criador. E que recurso é esse? O recurso da prece. Hoje estudaremos o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a ação da prece, que está lá no capítulo Pedi e Obtereis. E é um estudo maravilhoso. Teremos vários assuntos aqui para falar a respeito da ação da prece, da transmissão, como é feita essa transmissão. E é sempre importante a gente entender, né, o contexto do ensinamento trazido pelo mestre. Por quê? Porque se a gente olha apenas a ideia do título, Pedi e Obtereis, podemos, na verdade, ter um entendimento equivocado, né? Como assim? Uma visão parcial desse ensinamento. A nossa mente, ela compreenderá apenas uma parte e aí deixaremos de analisar
o todo. O que realmente o nosso Mestre Jesus quis dizer com isso. Daí a grande importância do estudo, da reflexão à luz da doutrina espírita. Bom, e para a gente compreender realmente, é preciso relembrar alguns ensinamentos trazidos pela codificação espírita. Deixa eu olhar um pouquinho a boca. Eu separei, na verdade, 2 pontos importantes. Bom, que pontos seriam esses? O primeiro, ele está lá no início, literalmente, a causa primária de todas as coisas, Deus. Segundo os espíritos, lá no livro A Gênese, Deus é o eixo de todas as crenças religiosas e ele é o objetivo de todos os cultos, tá? O caráter de todas as religiões será conforme a ideia que elas dão de Deus, do Criador, visto que religião, uma palavra que possui a sua origem no latim, é um verbo no latim, religare, que significa religar, ou seja, ligar novamente o ser humano a Deus, a criatura ao Criador. E como vemos esse Deus, esse Criador? Como sentimos Deus? Bom, Deus, por exemplo, é para nós aquele que faz o que pedimos, porque ele gosta da gente, ou se ele não gosta, e aí ele fica aborrecido, então ele vai e nos pune, né? Ele faz coisas para as pessoas que ele gosta e ele não faz para quem ele não gosta. Essa é a nossa visão de Deus, a visão antropomórfica. Por exemplo, acreditamos que Deus domine as criaturas pelo freio da violência, que espere de nós adulações, que espere pompas, que necessite de vítimas e holocaustos. Esse é o Deus que acreditamos. Ou não, acreditamos no Deus revelado por Jesus, o Deus clemente, o Deus cheio de mansidão e de misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e que dá a cada um segundo as suas obras, ou seja, o Deus Pai, o Pai amoroso, revelado por Jesus, né? E melhor esclarecido pelo Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita. E aí, quando eu falo, né, melhor esclarecido pela doutrina espírita, porque ainda temos muito o que aprender a respeito da essência da divindade. Isso são os nossos irmãos que responsáveis pela codificação, que inclusive informaram lá na Gênese, que ainda não é fácil, né? Não está no nosso nível evolutivo compreender a essência divina. Mas eles nos trazem os atributos. Eles dizem que Deus é inteligência suprema e soberana, único, eterno, imutável, soberanamente justo e bom, infinito em suas perfeições, causa primária de todas as coisas. Bom, então, em qual Deus acreditamos? E em mais ainda, em qual Deus nos conectamos? Acreditamos no Deus Criador, ensinado por Jesus, ensinado pela doutrina espírita. Será mesmo? Temos mesmo essa absoluta convicção? Falamos isso com toda firmeza, assim, né? Do fundo da alma? Por quê? Porque se acreditamos realmente, então por que basta acontecer alguma coisa que nos incomode e na mesma hora questionamos? Como é que Deus permitiu isso, gente? Sabe fulano? Então,
fulano é uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa maravilhosa. Não fez mal a ninguém. E sabe o que aconteceu? Essa fatalidade com ele. E eu orei tanto, pedi tanto a Deus. Mas, gente, Deus parece que não escutou, gente, porque permitiu que isso acontecesse. Como é que isso acontece? Como é que é possível Deus permitir isso? Se acreditamos que Deus é soberanamente justo e bom, por que nos revoltamos? Porque achamos que determinadas coisas que acontecem conosco são injustas. Porque achamos que Deus não nos ouve, né? Porque achamos que Deus não escuta as nossas preces. Não questionamos isso o tempo todo? Basta acontecer alguma coisa que incomode a gente, algum sofrimento, alguma coisa mais difícil, que a gente fala isso. Diversas situações do nosso dia a dia a gente questiona. Repetimos que Deus é amor, mas ainda nos comportamos, né, como se esperássemos o Deus dos exércitos, aquele que toma partido, aquele que ajuda, que auxilia quem é bom, e aquele que pune quem achamos, né, ou que deveria punir quem é malzinho. E por que estamos falando sobre isso? Gente, o estudo de hoje não é sobre a prece, então por que isso? Agora vocês devem estar pensando, né? Pois é, mas vamos relembrar o trechinho lá da Gênesis que a gente falou lá no início. Os espíritos não nos disseram que, dependendo da visão que cada um tem de Deus, assim será a sua relação com Ele, assim será a vivência da religião dentro de cada um. E aí a gente precisa parar e pensar. A nossa postura, a nossa visão perante os acontecimentos da vida, a nossa visão nos religa ao Deus tirano, ao Deus dos exércitos ou ao Deus Pai. Ou ao Deus Pai. É fundamental que a gente perceba isso, para que a gente possa compreender, então, a ação da prece, né? Para que ao fazer a prece, a gente entenda como a gente vai receber esse pedido, essa ajuda de volta. E são dois pontos, né? O outro segundo ponto também importantíssimo é o pensamento. Ou melhor, o poder do pensamento. Nosso pensamento é uma poderosa ferramenta espiritual que movimenta energias e vibrações em níveis inimagináveis. Energias e vibrações que se propagam ao infinito, tendo em vista que literalmente toda a criação divina encontra-se mergulhada em uma espécie, né, no fluido universal. Não sabemos que Deus está em toda parte? Deus não é a causa primária de todas as coisas. Sabemos disso e relembramos, né, há pouquinho tempo atrás. Então, os nossos pensamentos estão sujeitos à lei divina, a lei de atração, que rege toda a criação do Pai. Pensamentos positivos, boas ações, geram melhores energias, e os pensamentos que daí, né, resultam, se expandem pelo universo, atraindo benfeitores espirituais que não medirão esforços em colaborar conosco com o nosso progresso. A boca tá bem seca. Assim como se tivermos pensamentos desequilibrados, ou seja, pensamentos menos dignos, nos sintonizaremos com irmãos, com espíritos que estejam nesta mesma vibração, espíritos que também estejam em desequilíbrio. Bom, relembrados esses dois pontos importantes, Deus e o poder do pensamento, a gente então volta ao título, né, ao nosso estudo de hoje, lá do capítulo 27. Pedir
e obtereis. Será que se eu pedir com muita convicção, né, com muito fervor, que determinada prova, que determinada expiação que eu esteja passando, ou alguém que eu ame esteja passando, que ela deixará de existir? Será que funciona assim? Será que tudo que eu pedir eu vou receber? Até porque, como diz o título, pedi e obtereis. O que será que realmente o mestre quis dizer, né, quando falou essa frase? E aí, a gente recorre ao contexto do ensinamento de Jesus. Separamos duas frases, dois momentos de Jesus. As duas estão no Evangelho de João. Uma está no capítulo 14 e a outra na sequência, no capítulo 15. E a frase que separamos, que se encontra lá no capítulo 14, na verdade é uma frase até bem conhecida de Jesus. Ela expressa a grande sabedoria do nosso mestre dos mestres, né? O nosso médico maior, digamos assim, né? O nosso médico das almas. O que disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Frase conhecida, né? De todos nós. E a segunda frase que separamos? Essa segunda frase, ela foi dita em um momento em que Jesus, conversando com os discípulos, ele faz uma encenação, né? Na verdade, ele faz uma metáfora para que eles possam compreender o reino de Deus. E o que nosso mestre, então, disse? Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, vamos com calma, né? O que será que o nosso mestre divino quis dizer nessas duas afirmações? Então, voltamos à primeira frase lá do capítulo 14 do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, será que Jesus se referia que ele era o único encarregado do Pai para transmitir as leis divinas? Será que foi isso que ele quis dizer? Com toda certeza não, né? Jesus não se referia a ele como pessoa, mas sim aos seus ensinamentos. Caminho, verdade e vida. Caminho significa o que o ser humano deve trilhar. Qual o caminho? Seguir os ensinamentos do Evangelho. Esse é o caminho. Verdade. Que verdade seria essa? É que o Evangelho é a expressão mais pura das leis cósmicas já trazidas para a humanidade. Essa é a verdade. E a vida? A que se referia o nosso Mestre Jesus? Ele se referia ao sentido espiritual, à verdadeira vida, à verdadeira pátria que temos. Estamos aqui de passagem, a nossa vida é espiritual. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém conseguirá ascender espiritualmente se não conseguir seguir os ensinamentos do Evangelho trazidos por ele. Por isso, nosso mestre disse, ele é a videira verdadeira. E para quem não conhece, né, a videira é a árvore que dá os frutos da uva. Sem os ensinamentos do mestre, não teremos como dar bons frutos. E por isso não seremos boas uvas, a comparação com a videira. Percebe como tá tudo, né? De alguma forma encaixadinho. E aí, no capítulo 15, também na sequência, no versículo 7, nosso mestre então diz a seguinte frase: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será
concedido. Então, tá vendo? Já tem uma outra cara, né? Não é simplesmente pedir e obtereis, né? As ideias já começaram a clarear. Bom, o que a gente então viu até agora? Primeiro, nosso modo de ver e sentir Deus ditará o nosso religar ao Criador. Se temos a sincera convicção de que Deus é infinitamente bom e justo, temos certeza absoluta de que tudo, e quando eu digo tudo, é absolutamente tudo mesmo, tá, gente? Sem exceção, que acontece em nossa vida é bom, é correto, é importante para nós, é fundamental para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Por quê? Porque Deus é a inteligência suprema. E se Deus é a inteligência suprema, ele não erra, porque não existe nada mais inteligente que ele, né? E ele também é a causa primária de todas as coisas, ou seja, ele está em tudo. Tudo está imerso nesse fluido cósmico universal. Esse é o ponto 1 que a gente precisa ter registrado, né, no nossa cabeça. Ponto 2. Por meio dos bons pensamentos, nós nos conectamos com bons espíritos. Recebemos intuições em prol da nossa evolução. Como os espíritos disseram a Kardec, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também ali está, visto que é a alma quem pensa. Ponto 2. E por fim, né? Também importantíssimo para a gente entender o título de hoje. Sem seguir, sem vivenciar os ensinamentos do Evangelho do Mestre, não alcançaremos o reino de Deus em nós. Porque o reino de Deus a gente já sabe que não está lá, né? No outro lugar, no lugar inatingível. O reino de Deus é dentro de nós. Mas se permanecermos no Cristo e as palavras do Cristo permanecerem em nós, o que pedirmos será concedido. Bom, com essas reflexões, chegamos então à ferramenta, ao recurso da prece. E aí o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é prece, esse recurso extraordinário. E a gente então recorreu lá ao Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação a ser publicado, né, por Kardec. E na parte terceira do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Na parte terceira, que traz as leis morais, especificamente no capítulo 2, que trata da lei de adoração, os Espíritos nos presenteiam com uma definição muito interessante, bastante interessante. O que os Espíritos nos dizem a respeito da prece? Que a prece é um ato de adoração a Deus. Orar é pensar em Deus, nos aproximar de Deus. Ou seja, é muito mais uma questão íntima do que um ato exterior, do que uma coisa, um ritual a ser seguido. É buscar sentir, é ouvir Deus. Não ouvir com o nosso ouvido, mas com o ouvido da alma. Pela invocação da prece, entramos em comunicação com quem nos dirigimos por intermédio do quê? Do nosso pensamento. Por que o pensamento? E aí, a gente vê que não foi a troco de nada, que logo lá no início, né, do nosso bate-papo, do nosso estudo, destacamos 2 pontos que dissemos que eram muito importantes. Deus e o pensamento, o poder do pensamento. Por quê? Porque o pensamento mora na base de tudo que realizamos. Tudo que existe foi criado pelo pensamento. Tudo que existe no universo nada mais é do que a expressão do pensamento do Criador. O que é, por exemplo, a nossa fala?
estamos aqui conversando. O que é a nossa fala, senão a verbalização do pensamento? Por mais que a gente utilize uma expressão, é normal, né, a gente falar isso, falei sem pensar. Isso não ocorre, né, gente? Nada ocorre sem o pensamento. Por mais que a gente não registre, a gente ache que falou sem pensar, a fala não tem vontade própria. Por isso, dissemos que o pensamento mora na base de tudo que realizamos. E o Criador, ele, que é a fonte primária de todas as coisas, concebe todo o tempo, né? Nosso mestre nos diz, nosso Pai trabalha o tempo todo, ele cria o tempo todo. E os espíritos superiores, que são, como eu posso dizer, os agentes do mundo maior, tomam aquele pensamento e o executam, o materializam, né? Na Terra, aqui no nosso querido planeta. Esse agente do mundo maior responde pelo nome de Jesus, nosso amado governador planetário. E aí, pegando a Terra como exemplo, a Terra, antes de existir, ela foi concebida por Deus, né? Passou no pensamento do Pai, e essa vontade do Pai, esse pensamento, alcançou os seres que estão em total sintonia com o Criador. E eles, então, coordenados, governados por Jesus, realizaram, materializaram, executaram a vontade do nosso Pai Criador. E se tudo é pensamento, nossa prece é invocação do nosso pensamento. E aí, a nossa querida doutrina espírita, né, a fé raciocinada, trazida, codificada por Kardec, torna compreensível a ação da prece, porque vem explicar o modo de transmissão do pensamento. E o ponto de partida é compreender que o nosso Pai Criador está em toda parte. Portanto, tudo, como já dissemos, está mergulhado no fluido cósmico universal. Lá no livro A Gênese, um livro que eu amo, eu sempre falo isso, né? É o meu livro xodó da codificação. Temos que existe um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. E esse fluido é a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres, ou seja, o nosso querido fluido cósmico universal. Todos os seres, encarnados, desencarnados, todos estão mergulhados neste fluido. Tudo que faz parte da criação está mergulhada neste fluido e, portanto, ele também é o veículo do pensamento. E ao dirigirmos o nosso pensamento para qualquer um na Terra, né? Seja aqui, seja no espaço sem fim, nesse mundão de Deus, seja para um encarnado, seja para um desencarnado, ou mesmo ao contrário, né? Do mesmo modo, recebemos de qualquer canto deste mundão de Deus o pensamento de algum irmão, uma corrente fluídica, né? Neste momento se estabelece, transmitindo de um para o outro o pensamento. E essa energia dessa corrente fluídica é proporcionalmente direta à força do nosso pensamento, à força da nossa vontade. Porque a gente está frisando isso? Porque intenção é tudo, sentimento é tudo, vale mais do que qualquer palavra. Os nossos sentimentos, eles geram energia dessa corrente fluídica. E é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, pouco importando o lugar onde se encontrem. Ou seja, e o lugar, quando a gente fala, não é fisicamente, né? A evolução espiritual em que cada espírito esteja. E como o poder da prece está
no pensamento e não depende das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita, podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós, com uma galera em volta da gente. Porque o lugar e o tempo só dependem das circunstâncias que possam favorecer o nosso recolhimento. A gente sabe, é claro, né, que se a gente for fazer uma oração, né, estando com uma galera em volta, acaba sendo mais difícil, né, um pouco mais difícil. Mas não é porque as pessoas estejam à nossa volta, é porque ainda temos dificuldades de nos concentrar para entrarmos em conexão, né? Temos dificuldades de fazer esse recolhimento para entrarmos em conexão, nos religar ao Pai. Não porque as pessoas estejam à nossa volta. E aí, por intermédio da prece, atraímos benfeitores espirituais que não medirão esforços para colaborar conosco com o nosso progresso. Adquirimos a força necessária para vencermos as dificuldades, né? Para nos desviarmos dos males esses que atraímos pelas nossas próprias faltas, pela nossa invigilância. Nossa, nós atraímos pelas nossas próprias faltas? Sim, né? Sim. Lembra que a gente conversou lá no início? Não existe punição, Deus não pune, né? Somos nós, pela nossa invigilância, que atraímos isso pra gente. Por exemplo, se fôssemos humildes, né? Não nos sentiríamos ofendidos, por exemplo, quando as opiniões contrárias de nossos irmãos nos chegassem e não sofreríamos com o orgulho ferido. Né? O orgulho, uma das chagas da humanidade, né? Não traríamos essa energia para nós. Se praticássemos a caridade pela simples alegria de servir, sem nada esperar em troca, não entraríamos em disputas tolas, não seríamos ciumentos, não nos incomodaríamos com a felicidade do outro e não traríamos também essa energia, essa vibração negativa para nós. Somos sim os autores e os protagonistas das nossas aflições. Se observássemos as leis divinas como elas deveriam ser observadas, não nos colocaríamos nessas aflições. E todo tempo, os bons espíritos inspiram-nos, enviam-nos força para resistir aos maus pensamentos, às más tendências, mas eles não afastam o mal de nós. Até porque, se eles assim o fizessem, eles estariam influenciando o nosso livre-arbítrio, impedindo, né, o cumprimento das leis divinas, e isso não pode acontecer, né? Isso não ocorre. Então solicitamos e recebemos todo o tempo bons conselhos, mas a responsabilidade de colocar em prática essa responsabilidade é nossa, né? Somos protagonistas da nossa vida, somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis pelo mérito da escolha, né? Se escolhemos o bem ou o mal, se escolhemos trilhar um caminho ou outro caminho. Outro ponto, também bem interessante, abordado por Kardec, é que existem pessoas que contestam, na verdade, a necessidade da prece. Elas acham que não há necessidade de fazer a prece, se baseando no fato de que Deus está em toda parte. Isso é uma verdade, Deus está em toda parte, né? Tudo vê. Ou seja, Ele é o conhecedor de todas as necessidades de todo mundo. E então eles usam isso como argumentação de que seria inútil a prece, porque Deus sabe o que cada um necessita. Então, em virtude disso, eles renunciam ao recurso da prece.
Gente, olha o orgulho aí, né? Olha a falta de humildade aí, minha gente. Alguém renunciar à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros também, abrir mão do bem que lhes possa fazer, porque podemos orar pedindo, né, ajuda, compreensão para nós mesmos, para as pessoas que conhecemos, para a humanidade inteira. Nosso Mestre Jesus, exemplo de caminho a ser seguido na nossa ascensão espiritual, ninguém vem ao Pai senão por mim, um espírito puro recorreu tantas vezes a esse recurso, né? Nos mostrando como fazer quando aqui esteve, inclusive nos presenteou com o ensinamento da belíssima oração dominical, uma oração forte, né? Que mexe no nosso ser. E existem também outros irmãos, importante a gente falar, que não se acham dignos, né, bons suficientes para orar. Como assim? Eles acham que por eles serem imperfeitos, por eles cometerem muitos erros, eles não são dignos de serem escutados. Pois então, os espíritos nos dizem que a consciência sincera, a consciência da nossa inferioridade, constitui uma prova de humildade e que é grata sempre a Deus. E sempre eles frisam isso, né? O que realmente importa é a sinceridade dos nossos sentimentos, é a intenção caridosa. Sempre Deus nos conhece, Ele sabe como nós somos. E os espíritos dizem mais, apenas a prece do orgulhoso, que acredita, né, ser possível sobrepor-se à vontade do Pai, essa é repelida. E aí a gente lembra nas bem-aventuranças, Sermão do Monte, quando Jesus nos disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas Kardec também traz um outro ponto de reflexão para a gente, muito importante. Lembra que a gente comentou, né, que a prece ela pode ser realizada em qualquer lugar, a qualquer hora, seja quando estivermos a sós, seja, né, um monte de gente à volta. E aí, Kardec então coloca a seguinte questão: a prece em comum, pessoas reunidas para orar, ela é mais poderosa? Por exemplo, uma corrente de oração é mais poderosa do que uma oração sozinha? E os espíritos nos esclarecem. 100 pessoas, por exemplo, juntas, podem orar como egoístas, enquanto que 1, 2, 3 pessoas, unidas com o sentimento de amor, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que eles fizerem do que as 100 outras pessoas reunidas. E por que isso? Porque Deus, meus irmãos, vê o que se passa no fundo dos nossos corações, o nosso pensamento, Ele percebe a nossa sinceridade, e é isso que importa. Não são as palavras bonitas, as palavras rebuscadas, não é a quantidade de pessoas orando juntas, é a sinceridade de sentimentos, é isso que importa. Claro que as 100 pessoas unidas com sentimentos orando, nossa, é importantíssimo, mas não é a quantidade, e sim o sentimento. E, por exemplo, Kardec levanta esse ponto: a prece para os irmãos sofredores, para os irmãos que de fala mortos, né? Porque algumas religiões, elas não admitem a prece para os mortos, porque, segundo acreditam, após a morte, a alma só tem 2 alternativas: ou ela é salva, ou ela é condenada às penas eternas. Logo, se ela é salva, ela não precisa de oração, porque ela está lá, né? Junto ao Pai. Ela está lá no paraíso, ela está lá no céu. Se ela foi condenada, a pena é eterna. Então também não necessita da prece, né? É inútil fazer a prece. Bom, respeitando a crença de cada um, né? Não existe crítica aqui,
Mas precisamos analisar à luz da doutrina espírita. E à luz da doutrina espírita, isso não faz o menor sentido. Que pai soberanamente bom, justo, amoroso, misericordioso condenaria seus filhos às penas eternas? Bom, primeiro já sabemos que ninguém morre, né? Apenas perdemos o envoltório de carne, retornamos à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Esse é o primeiro ponto. Depois, já sabemos também que como espíritos imortais temos várias experiências, ou melhor, várias encarnações. Então, na verdade, o homem é o árbitro da sua própria sorte. A ele cabe abreviar, a ele cabe prolongar o seu sofrimento. É o livre-arbítrio, gente. A felicidade ou a infelicidade dependem da vontade que cada um de nós tenha de praticar o bem. Essa é a lei imutável do Pai, a lei de amor, a lei de justiça e caridade, em conformidade com a bondade suprema do nosso Pai Criador. Por isso, é muito importante, sim, orar pelos nossos irmãos, seguindo inclusive um mandamento do nosso Pai. Que mandamento é esse? Amar ao próximo como a nós mesmos, fazer ao próximo o que gostaríamos que eles nos fizessem. E é tão importante orar por esses irmãos, porque os nossos irmãos sofredores, ou mesmo que tenham desencarnado em uma situação complicada, com muito sofrimento, por meio das preces a eles endereçadas, eles se sentem acolhidos, eles se sentem fortalecidos, eles se sentem reanimados, despertando assim a força para a transformação, o desejo de reparar os erros. E esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o irmão sofredor os espíritos que vêm para esclarecê-lo, para consolá-lo e para dar-lhes esperanças. Muitas vezes, os nossos amigos espirituais, os espíritos mais elevados ali se encontram, mas eles não conseguem a sintonia porque os irmãos não conseguem percebê-los. E a nossa prece auxilia isso. Nossa, gente, que recurso extraordinário é a prece. E aí, retornamos à frase do mestre. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será concedido. Mas aí a gente para pensar, né? Se vivermos verdadeiramente os ensinamentos, né, do mestre trazidos pelo seu evangelho, se compreendermos verdadeiramente que o nosso Pai Criador é o Pai de amor e que absolutamente tudo o que acontece em nossa vida é bênção, é para a nossa ascensão espiritual, para a nossa verdadeira felicidade. Não nos será mais cabido, na verdade, fazer determinados pedidos, não é mesmo? Ao invés de pedir que as nossas provas, que as nossas expiações nos sejam afastadas, precisamos sim pedir que tenhamos força, muita força e resignação para passar por elas e aprender os ensinamentos ali trazidos, por isso a resignação, para que assim realmente nos transformemos. E Kardec faz uma pergunta muito interessante lá no Livro dos Espíritos, né? Ele faz o seguinte questionamento: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas, por exemplo, ou mesmo desviar o caminho dessas provas? A gente vai passar por um caminho e as nossas orações desviam esse caminho. É a pergunta 663 do Livro dos Espíritos. E os nossos irmãos nos dão uma resposta bem clara. As provas estão nas mãos de Deus e existem as que precisamos suportar até o fim, pois são importantes para a nossa transformação, né? Para a nossa renovação íntima.
Mas nosso Pai levará sempre em conta a nossa resignação. E eles dizem mais: os nossos pedidos justos, os nossos pedidos sinceros, são mais escutados do que julgamos. Pensamos que Deus não nos ouviu porque, aparentemente, não aconteceu um milagre em nosso favor. Estamos sempre esperando os milagres, né? Mas a providência divina nos assiste todo o tempo, por meios tão naturais, gente, que para nós parece, na maioria das vezes, que é o efeito do acaso. E aí a gente esquece, né? Para de pensar que a gente sabe que o acaso não existe. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. A grande verdade é que nós, por ainda sermos imaturos, crianças espirituais, só vemos o presente. Sabemos que somos espíritos imortais, mas quase todo o tempo nos comportamos como se não fôssemos. Temos ainda dificuldade para perceber a importância de determinadas coisas que acontecem em nossas vidas e que essas coisas são bênçãos, são oportunidades de crescimento, de renovação, de mudança. Nosso Pai, Ele conhece as nossas necessidades e, por não atendê-las, Ele o faz porque Ele sabe que é o melhor para nós, assim como ocorre, né, com os pais aqui na Terra, né? Pais no sentido amplo, pai e mãe. Quem é pai, quem é mãe, sabe bem disso. Quantos pedidos, né, chegam, que os filhos fazem e que não são atendidos, que são recusados, porque se fossem atendidos, iriam prejudicá-los. E aí, para protegê-los, né, pois se recebessem como seriam essas crianças no futuro, nós pais negamos. E assim também ocorre com o nosso Pai Criador. Nós somos as crianças do nosso Pai, estamos ainda no início da nossa caminhada. Mas uma coisa é certa: Deus nunca recusa auxílio no fortalecimento da nossa coragem, da nossa paciência, da nossa resignação. Por intermédio dos seus mensageiros, está sempre pronto para nos inspirar no melhor proceder, nos auxiliar nesse fortalecimento da nossa fé, da nossa coragem, para os desafios que possam vir, para que possamos passar por eles da melhor maneira possível. E aí, quanto mais crescermos espiritualmente, quanto mais permanecermos no Cristo e as palavras do Cristo permanecerem em nós, mais agradeceremos tudo o que recebemos e mais pediremos, mas não para nós, e sim para os nossos irmãos em Cristo, porque deixaremos o eu e passaremos a utilizar o nós. Nosso mestre, lá também no Sermão da Montanha, nos disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o que é ser limpo de coração? Ser limpo de coração é ser liberto do ego, ser liberto dos sentimentos inferiores, e ainda temos tantos aqui no planeta, né? A cobiça, a maledicência, o ódio, o ressentimento, a ambição, a vaidade, o orgulho e o egoísmo, esses tidos como as grandes males, as grandes chagas da humanidade. Ser puro é viver o evangelho do Mestre, purificar o coração. E a pureza do coração nos faz ver o belo, mesmo nas situações mais difíceis. É difícil, né? Sim, com certeza, não é fácil, principalmente pelo momento evolutivo que aqui estamos, né? Então não existe dúvida disso, mas é preciso começar. É preciso dar o passo. Nosso mestre também nos disse: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para que ele servirá? Senão, para ser lançado fora e pisado pelos homens. É preciso que tenhamos humildade suficiente para reconhecer e responder internamente, diariamente,
com sinceridade. O autoconhecimento, responder, né, a nossa consciência. Quantas horas por dia, por exemplo, nos dedicamos à prática do bem? Quantos recursos, quanto tempo estamos disponibilizando para auxiliar o nosso próximo, para combater, diminuir a miséria, a desigualdade social? Quantas vezes oramos pelos nossos irmãos que sofrem, nossos irmãos suicidas, nossos irmãos que se encontram nos presídios, nas ruas, na solidão, nossos irmãos que nos criticam, nossos irmãos que nos magoam? Quantas vezes temos disciplinado a nossa língua, evitando a maledicência, né? E aí eu lembro logo de nosso irmão Chico, que enche a boca d'água, né, para a gente pensar as respostas que a gente está dando. Quanto temos feito para edificar o bem no mundo? Não é mesmo? E qual o nosso empenho para eliminar o mal em nós, não no mundo, eliminar o mal dentro de nós? E aí, enquanto eu estava, né, separando, estudando pra gente hoje, tá aqui estudando, eu vi várias mensagens, separando até a mensagem de preparo, cada mensagem mais linda que a outra, e aí eu não consegui resumir mais do que duas, porque essas duas me tocaram muito o coração. Uma, eu já li, né, no início do nosso encontro, a busca, e a outra, uma mensagem também de Emmanuel. Eu adoro as mensagens de Emmanuel. Também me tocou muito o coração, e eu gostaria, né, da gente terminar o nosso encontro lendo essa mensagem. Essa mensagem está no livro A Coragem, na realidade. Deixa eu achar aqui. Ela se chama Oração e Atenção. E é uma belíssima mensagem de Emmanuel, nos enviada também por intermédio da mediunidade de Chico Xavier. Vamos lá. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de qualquer inquietações e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios, seus representantes, não é mesmo? Ora e pede. Em seguida, preste atenção. Algo virá por alguém, ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Mas é preciso também que a gente fique... Aí eu abro um parêntese. É preciso também que a gente fique atento, porque muitas vezes a gente ora, mas aí a gente não vê a resposta. Por quê? Porque, como Emmanuel mesmo nos disse, esperamos demonstrações, né, espetaculosas, e na verdade a resposta não virá assim. Emmanuel vai dizer com as belas palavras dele, né? Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, na nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé. No diálogo com a pessoa a que te figura, a figura providencial para a troca de confidências,
nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fulgem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece. E o lugar íntimo não é um lugar, mas sim dentro de cada um de nós, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento e em nossa visão limitada, pareçam contra nós. Que possamos nos religar sempre ao Pai, que possamos senti-lo, que possamos ouvi-lo, que possamos abrir ao nosso coração, nos entregar a Deus. Que a paz do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai maior, esteja em nossos corações e assim permaneça. Um beijo enorme. Fiquem com Deus.